Uma preocupação de nós que fazemos história, nós historiadores, é assumir uma identidade teórica. E aí a gente tem um leque de opções, diversas opções. E eu ainda continuo acreditando que as ideias marxistas de Karl Marx são as ideias ainda que precisam ser respeitadas, porque é um debate teórico forte. Marx ele realmente deixou evidente uma grande teoria da história, a teoria marxista. Porque assim como ele, eu também entendo que a história é um processo que tem que ser visto na sua totalidade, e não um processo específico de causa e efeito e pronto. Eu acho que a história ela vai muito além disso. A história ela busca a cada dia cada vez mais tornar plural o conhecimento. E hoje em dia nós temos tantas abordagens que a história se preocupa, que antes a gente não tinha essa preocupação. As mulheres ganharam espaço, os negros, os povos de baixo, os da margem, os das fronteiras. A história também tem os seus domínios da sexualidade, a religião, a economia, a microhistória, enfim, são diversos campos. Uma tarefa que é muito interessante é dialogar com as outras ciências, com a antropologia, com a sociologia, com a literatura, porque ninguém caminha só. O conhecimento ele não caminha só. Todas essas correntes teóricas e metodológicas, elas têm aspirações que divergem uma das outras. É preciso então que na hora de pontuar os seus textos, nós, historiadores, tenhamos atenção para realmente não cairmos no anacronismo, porque de fato alguns autores não combinam com outros. Mas desconhecer e não ler, você assumir uma postura teórica, acho que é uma ignorância. Eu adoro ler Foucault, que não caso com Marx, mas é um cara que tem escritos muito incríveis e teorias e estudos muito plurais, que abrangem o universo cosmopolita e que alcança muito público, muitas classes, e principalmente as classes diferentes, ou pelo menos que aquele do discurso conservador trata como diferente. Eu gosto muito de estudar o século XIX, a sua teoria, o Império do Brasil, é uma paixão que eu gosto de estudar muito. Pesquiso muito também sobre Lima Barreto, é um autor que eu gosto de ler bastante. Eu acho que esse encontro de literatura com história, ele se torna muito verossímil, ele nos torna assim prazeroso, quando a gente encontra características ali semelhantes às coisas que a gente pesquisa. Eu acho que o conhecimento histórico talvez seja um conhecimento muito rico, muito incrível e que transforma de fato vidas, prepondera pessoas e faz com que a gente tenha noções e visões de lugares, porque as teorias são amplas e longas, e os autores cada vez mais têm dado contribuições ricas, né, na luz da história. A gente não pode expressar também as discussões passadas, como do positivismo, por exemplo. Tudo que está escrito, está estudado, é válido. É preciso apenas colocar numa peneira e traçar a nossa forma, a nossa narrativa, a nossa arte de contar. A história ela pode ser contada de diversos viés, de diversos momentos, de diversas posturas. Eu sempre procuro escrever pautado com uma combinação entre história, memória e literatura e que tenha uma verossimilhança, ou seja, se aproxime da verdade. Eu não gosto desse termo verdade, isso me causa uma sensação de que aquilo ali está pronto e acabado e a história não está pronta e acabada. Todo o conhecimento ele pode ser sim revisto, revisado, repensado e quem sabe reescrito. É importante também chamar a atenção que as formas de escrever a história, elas variam, né, de acordo com o tempo, com os lugares sociais, com as memórias, com as fontes, com os continentes, com os países, com as culturas, né? As culturas de um povo e de outro são divergentes, diferentes, mas enfim, a história, ela impacta o passado, o presente e o futuro. Existe muita história no passado, existe muita história no presente e vai existir muita história no futuro. A gente volta ao passado para responder as perguntas do presente e a gente vai ao futuro para entender o que se passou nos tempos passados. Logo, o tempo, as conveniências e a memória são apetrechos importantíssimos do nosso conhecimento, do nosso ofício e do nosso métier. Eu repudio a pessoa que desconsidera qualquer fonte, que desconsidera qualquer teoria. É preciso se abastecer de todas, muito embora que não se utilize. Mas o bom pesquisador, acredito eu, é aquele que se fortalece de todos os marcos teóricos, sejam eles históricos, políticos, sociais, filosóficos e até aqueles que são religiosos e etc. Aqueles que muitas vezes não casam muito bem, porque dita o discurso conservador, dita um discurso de posse, um discurso de dominação, o que nos leva a entender aquela história dos fatos e verdades que tão bem foi ensinada no passado. A esse tipo de história eu quero longe.